Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, edição desta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, véspera de feriado. O Roberto Mohamed analisa as situações, as notícias com você nesta edição. E a gente vai começar com um discurso profundamente marcante. Alguns discursos marcam a sua época e ficam para o resto da história da humanidade. Esse discurso tem pouquinho mais de 61 anos, ele é de agosto de 1963 e foi proferido por uma liderança do movimento negro dos Estados Unidos, o pastor Martin Luther King, que morreu poucos meses depois. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. 61 anos. Pois é, Paulo. Para mim foi um dos maiores discursos da história. Martin Luther King fala muito além da questão do racismo. O contexto desse discurso, desse evento, que tinha milhares de pessoas em Washington. Ele começa, inclusive, falando que eles estão à sombra do homem que assinou o decreto de emancipação, que ele está se referindo à estátua de Lincoln, que estava atrás dele. Ele foi muito além da questão do racismo. Ele foi muito além da realidade americana naquele momento. E por que é importante a gente ler isso? A gente ouvir esse discurso, prestando atenção. Que é chamado de I have a dream. Eu tenho um sonho. O Estadão publicou um editorial na semana passada definindo a esquerda brasileira. O quanto ela é infantil, o quanto ela é imatura, o quanto ela é atrasada e vive no passado, o quanto ela não tem noção de realidade quando apoia um regime como o do Irã, que nega tudo que essa mesma esquerda prega. É um regime racista, homofóbico, que oprime as mulheres, e é de direita. Não existe Estado teocrático de esquerda. Ah, mas eles são contra os americanos. Isso é ser infantil. Isso é infantilizar a política. Onde essas pessoas vivem, a gente não sabe. Está aí o Brasil sendo feito de palhaço na diplomacia por conta da Venezuela. Só que, em contrapartida, o que é a nossa direita americana, a direita brasileira? É esta direita americana dos anos 60, nos Estados Unidos. E é isso que se fala em relação ao Trump. O Trump, quando fala América grande de novo, America great again, ele está, na verdade, falando dessa América dos anos 60. Porque foi o período mais brilhante da economia americana, mas não para todos. Por que esses dois polos que dominam a política brasileira hoje, será que eles não conseguem enxergar que eles são extremamente ignorantes? Porque eles estão fincados há 60 anos atrás. E não entenderam o que o mundo é hoje. Nós não queremos, ninguém quer que o Brasil vire uma China. Ninguém quer, muito menos, viver numa Coreia do Norte. Nem eles, nem a esquerda. Mas a direita quer viver onde? Nos Estados Unidos da década de 60, quando as mulheres ficavam em casa para os seus maridos trabalharem, esse era o exemplo
de mulher, onde os negros não tinham direito a nada, onde os índios eram confinados em reservas demarcadas de forma absolutamente autoritária, até serem praticamente dizimados. É isso que a gente quer? O império da hipocrisia, porque esta direita quer ser como a direita americana branca dos anos 60, que era hipócrita, que era esse conservadorismo de costumes, na verdade serve para encobrir toda a sacanagem, toda a podridão embaixo disso. Esquecer que Stalin foi tão cruel quanto Pinochet. Esquecer que a esquerda também protagonizou regimes que mataram, torturaram, esfolaram, sufocaram, tanto quanto a direita. Quando a gente pensa num homem que até hoje não se sabe se foi assassinado por brancos ou por negros que discordavam dele, porque, Paulo, chegou-se até na época a algumas suspeitas a caírem em cima de Malcolm X, que discordava de Martin Luther King na condução da luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. É preciso a gente entender que esse discurso dele vai muito além, mas muito além da questão racial nos Estados Unidos na década de 60. Ele é atual, porque ele mostra para as pessoas o quanto a gente está sendo ignorante por julgar, analisar, cancelar, seguir pessoas por nada. Por nada. Para eu ter milhões de seguidores, eu tenho que fazer o quê? Ostentar luxo, mesmo que o dinheiro venha do crime? Se eu tenho milhões de seguidores porque posto bunda no perfil? Tem milhões de seguidores porque fala sobre o nada? Que tipo de pessoas são essas denominadas influenciadoras? Influenciar no quê? Influenciador, para mim, são pessoas que conseguem levar você a um estágio adiante da sua vida, que fazem você refletir. Martin Luther King hoje, creio eu, que teria milhões de seguidores. O problema é, será que ele teria mais seguidores do que a Deolane Jade Bezerra? Picon, Deolane Bezerra? Eu não sei, acho que não. Esse é o grande problema. Ele certamente teria menos que a Taylor Swift. Mas era esse homem. Ele não estava sonhando uma sociedade. Ele não estava sonhando um país. Ele estava sonhando um mundo diferente. Ele estava sonhando uma democracia diferente. Na verdade, uma democracia real. Pois a sociedade americana não era uma sociedade democrática, porque era só para os brancos cristãos. Eu acho importante que hoje a gente faça essa análise e reflita sobre isso num fim de semana, porque como o Estadão disse que a nossa esquerda vive nos anos 60, a nossa direita também vive nos anos 60. E tirando a música e as artes, eu não vejo muita coisa para se sentir saudade daquela época. Quando uma mulher desquitada era tratada como mulher de segunda classe, quando os negros, e eu estou falando do Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, quando o racismo era conduzido por aquela frase: o Brasil não tem racismo. No Brasil todo mundo é igual. As Forças Armadas não tinham um oficial negro naquela época. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, 6 de setembro, Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. As emendas estão agora na Controladoria Geral da União. O pedido de prorrogação do prazo para a entrega das informações foi feito pela CGU. Os técnicos da Controladoria devem responder as seguintes perguntas feitas pelo ministro Flávio Dino.
qual tramitação as emendas tiveram no âmbito dos poderes executivos federal e municipal, quais os estágios das obras ou ações para as quais foram destinadas e os procedimentos de rastreabilidade usados em cada um dos municípios. Todas estas exigências são parte de uma decisão que obriga o Congresso a dar mais transparência à destinação de verbas por meio de emendas parlamentares. No mês passado, o Supremo definiu, numa audiência de conciliação, novas regras e deu prazo de 30 dias para a entrega de informações sobre estes recursos. Dino considera que ainda há obstáculos ao integral cumprimento da decisão de mérito que considerou inconstitucional o chamado orçamento secreto. Sobre as emendas de comissão, por exemplo, o ministro diz que os portais do governo não informam o nome do congressista que patrocina a indicação a cada beneficiário específico, mas atribuem genericamente a autoria da emenda à comissão parlamentar. Esse tipo de prática deve acabar por determinação do Supremo. Dino fixou regras de rastreabilidade para a liberação de recursos e exigiu que os ministérios usem códigos específicos para identificar repasses de emendas parlamentares e de comissão a partir do ano que vem. Nós temos dito aqui no Opinião, Mohamed, que essa questão das emendas parlamentares, a questão da transparência, você pode gostar do Dino, pode não gostar, mas não tem como não estar do lado dele nessa cruzada. As emendas têm que ter transparência. Tem um outro lado importante para ser analisado, porque o valor total dessas emendas equivale a 50% do total de investimento possível, o que sobra do orçamento fora do custeio, né? Boa tarde. Boa tarde Paulo, de novo, né? Paulo, o grande problema a gente está vivendo um modelo que não existe no mundo todo. Porque nem no parlamentarismo, seja qual modelo for, parlamentarismo tem dois modelos. O modelo francês, que é singular, que é um parlamentarismo controlado, porque o presidente guarda poderes para quase que rivalizando com o primeiro-ministro, e tem um modelo que é adotado no resto do mundo, seja num regime monárquico ou num regime capitalista, presidencialista, como é o caso do inglês, alemão, espanhol, português, canadense. É curioso que na América Latina a gente não tem parlamentarismo, né? Ele é concentrado na Europa e alguns outros países asiáticos, europeus, e eu acho que na América só o Canadá. Mas nesses países, o primeiro-ministro, ele é o poder executivo. E ele compõe o grupo de ministros e vai governar. O parlamento é o fiscal disso. No Brasil, e nenhum modelo, nem o francês, nem esse outro que é usado no resto do mundo, você tem um parlamentarismo em que o legislativo governa. O legislativo legisla e fiscaliza. É esse o grande problema. O Brasil hoje chegou a um grau de inversão, e por isso eu digo que Lira faz mal para o Brasil, que a gente chegou num nível de corrupção tal que ou isso para imediatamente, ou a gente vai para o buraco. Não importa quem seja o presidente da República. É um parlamentarismo esquisito e muito complicado. Vamos olhar bem o que se notou aí. E olha que o que eu vou falar aqui também não se aplica só às emendas do Congresso. Por quê? Não cabe ao Dino, mas cabe à Controladoria Geral da República investigar também o Ministério da Saúde, em que a ministra encheu de verba a cidade onde o filho dela exerce cargo. Que isso é um escândalo tão grande quanto das emendas. O Brasil é movido a isso. É histórico. A gente está vendo, o que está sendo questionado hoje são as emendas não identificadas e que não estão vinculadas à política pública. E não cabe ao parlamento, não cabe a um deputado ou um senador estabelecer política pública. Quem constrói ponte é o Poder Executivo. Quem asfalta estrada, duplica estrada, é o Poder Executivo. Quem constrói o hospital é o Poder Executivo, seja ele federal, estadual ou municipal. Não é papel do Legislativo fazer isso. Um deputado, como acontecia antigamente, arrumar verba para uma determinada obra é uma coisa.
completamente diferente de gerir aquela obra. Impor, inclusive, qual a empreiteira que vai fazer, porque é isso que está acontecendo. Vocês imaginem o seguinte, um senador, né, um senador biônico, aqueles que eram suplentes, por exemplo, né, a gente tem alguns aí, até próximos, ele vai numa cidade, ele consegue a emenda, vai lá para o prefeito e fala, ó, estou mandando 5 milhões para você fazer essa ponte aqui, mas a empreiteira é essa. Está aqui o modelo do edital, é assim que funciona. Aí se o prefeito não quiser, ele denuncia o cara por corrupção. Isso é um modus operandi desses corruptos que normalmente pagam para ser suplentes de senador. Mas isso está se tornando corriqueiro. A gente está fabricando corruptos imperiais. É isso que está acontecendo. Quando a gente nota que a eleição para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara dos Deputados, não está discutindo forma de trabalho, mas está discutindo poder, está discutindo dinheiro, está discutindo corrupção, é o fim do mundo. E é justamente esse tipo de modelo, e aí o Paulo, você tem razão quando fala, não dá para ficar contra, a gente falou aqui, como é que você vai ficar contra o Flávio Dino? O problema é que esse modelo está levando uma boa parte daquela extrema-direita que eu falei no primeiro bloco, tá fazendo com que essa turma fique justificando o quanto a democracia é ruim e o quanto a ditadura era boa. E isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa que só um débil mental pode falar. Não existe ditadura boa. Não existe nada além da democracia. Você pode ajustar modelos para fazê-la funcionar, mas a democracia não pode ser colocada em xeque por causa de um grupo de corruptos que se encastela dentro de um poder republicano e faz dele seu refém. Ora, a grande vantagem é que a democracia nos dá ferramenta para mudar isso. O problema é, será que a gente quer mudar? Será que a gente vai ter renovação nos legislativos municipais? Ou vai continuar elegendo o vereador que fica exigindo cargo para apoiar o prefeito? Não importa quem é o prefeito e não importa quem é o vereador. Este comportamento não pode existir. Mas será que a gente tem coragem de mudar? Será que o povo aprende? Infelizmente, Paulo, não sei a sua opinião. Eu acho que não. Nessa questão, o outro ângulo é esse da disputa de poder, é o que você abordou. Fica o deputado e o senador mandando no orçamento federal, na parte de investimentos, e tirando o poder de quem foi eleito para determinar isso. Porque quando você vota para presidente da República, você vota num projeto de governo com algumas prioridades. Não prioridades a serem determinadas com orçamento federal por deputado e por senador. Tem o lado da corrupção, isso aí torna, inclusive, a eleição extremamente desigual. Porque como que um candidato a deputado que não está no poder vai concorrer na região de alguém que tem esse poder de indicar 1, 2, 3, 4 obras e empregar pessoas nessas obras, determinar a empresa que faz essas obras? E deixar o prefeito também, os vereadores, reféns desse... E você impede a renovação, porque o poder dado a esse cara faz com que ele tenha uma exposição que garante a reeleição dele. Nós temos na Baixada Santista, nesse momento, exemplos disso. Tem candidatos que são deputados, ou candidatas que são deputadas, que fazem a campanha mostrando o dinheiro que trouxeram como deputado. E a gente não está falando só dos que são candidatos, né? Porque tem aqueles povos. Eles lançam vários candidatos. É uma política muito inteligente, inclusive, né? A deputada estadual que faz muito isso, esse movimento de verba, e aí ela lança um candidato a vereador em cada lugar, com outdoors, parece uma mentora política. E aí você tem o quê? Normalmente, Paulo, por que uma pessoa sai candidata a prefeita sabendo que não tem muitas condições? A gente está cansado de falar isso. É o recall para depois sair a deputado daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Ela não precisa, porque o recall já está sem que ela seja candidato, porque assumiu um protagonismo que eu nunca vi na região. Eu nunca vi um deputado da região lançar candidatos a vereador em todas as cidades. É uma ideia inteligente?
Mas é correta do ponto de vista ético ou moral? Eu acho que não. É uma estratégia, inclusive, que foi adotada pela Igreja Universal do Reino de Deus, né? Exatamente, Em e que não é eleições lá recomendável. atrás já, né? E que não é muito recomendável. Então, quem adota esse tipo de política, eu não acho que está indo pelo caminho certo, porque está adotando um modelo que já foi adotado porque não tem lá muita conduta ética. Agora, o grande problema de transformar o deputado num gestor público, Paulo, ou senador, é que ele não tem a responsabilidade, ele não tem a contrapartida. Porque quando o governo escolhe uma obra, ele tem que pesar o quanto ela vai consumir e o quanto ele precisa de dinheiro, são as chamadas definições de prioridades. Essa definição de prioridades tem que ser feita pelo governo. Por isso que você tem 2 ministérios que atuam em conjunto e têm funções específicas, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Os 2 têm técnicos. Por quê? Porque é preciso, quando você determina uma prioridade numa determinada obra, você está levando em conta no Ministério do Planejamento o efeito daquilo e no Ministério da Fazenda a disponibilidade de verba em cima da questão das prioridades. Vamos imaginar, por exemplo, uma ponte que caiu ou que vai cair contra uma ponte que pode ajudar uma região a se desenvolver. É lógico que a que está caindo ou vai cair é a prioridade. Então, quem define isso é o Poder Executivo, porque é ele que recebe. Agora, aí vem o deputado e leva uma emenda para a região dele, para uma ponte que pode esperar, e aquela cai. Porque ele tirou o dinheiro dali. É um exemplo muito bem dado. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, Roberto Mohamed e o Ribas Aidan, nesse bloco, vão comentar as notícias com você. A gente tem um comentarista aqui, o Marcelo Pavão, que ele diz que existe influencer, hater, tiktoker, youtuber, e ele diz que tem idioter também. Vamos ver o que é essa mulher que foi presa e que está numa dessas 5 categorias. A Operação Integration cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em 5 estados. Deolane Bezerra foi presa no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, e levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, foi decretado o sequestro de bens dos acusados, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, e bloqueio de ativos financeiros no valor de 2 bilhões de reais. A polícia ainda não detalhou como funcionava o esquema criminoso. Deolane Bezerra ganhou fama nacional depois da morte de MC Kevin, seu marido, em maio de 2021. Depois participou de um reality show na TV Record. Em suas redes sociais, Deolane ostenta uma vida de luxo, com viagens internacionais, carros e empreendimentos. A TV Record, inclusive, baixou uma norma que, para esse ano, para a Fazenda, para os realities, que pessoas que tenham qualquer processo criminal, que sejam arriscadas a ser retiradas do reality pela polícia, não podem participar, Mohamed. É cômico ter esse tipo de normativa, precisar desse tipo de normativa. Agora, a partir desse terceiro bloco, é muito bom fazer o programa com o dono da emissora, porque a gente não corre o risco de ser censurado nunca, né? Mas tem uma coisa que é preciso ficar claro aí. Eu falei no primeiro bloco, aí depois a gente no segundo foi para a questão das emendas, mas a gente vai voltar agora ao primeiro bloco do discurso do Martin, do Luther King. O Brasil criou. Os influenciadores não são um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Mas é preciso responsabilidade em relação a isso. Lá fora, porque ao contrário do que estão dizendo aqui, a gente está vendo essa questão do X. Eu tenho que entender que o Novo, por exemplo, que entrou com uma medida judicial para suspender isso, falando de liberdade de expressão, é um partido medíocre. É um partido que te dá ânsia de vômito. Porque está defendendo um cara que está descumprindo a lei brasileira. Eles são deputados. Isso, para mim, é motivo para processo na comissão de ética e caçar o mandato.
Ele está defendendo quem descumpre a lei. Ele está defendendo bandido. Porque o cara não cumpre a lei, não pode se estabelecer no Brasil. E de fundo está defendendo um Elon Musk. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. A gente já explicou aqui qual é o problema. Mas a Deolane, na verdade, não é uma pessoa, uma coisa isolada em relação ao comportamento dela. Porque não cabe a gente não sabe o que é realmente a investigação, aonde ela vai chegar. A questão é, como é que uma pessoa do nada consegue chegar num determinado grau, é só a internet, só fazendo propaganda, só monetizando postagem? Não é a primeira vez que tem envolvimento dela com isso. Mas tem uma coisa que está por trás, que eu acho que é muito mais importante, muito mais, porque a gente já disse isso aqui no programa, muito mais importante que a Deolane, Zaidan. É esse império que está se criando de jogos eletrônicos num país cuja lei proíbe o jogo no país todo. Se não pode ter cassino no Brasil, como é que eu posso ter um cassino no telefone, com máquina caça-níquel, com roleta, com tudo isso? Porque o problema não é aposta no futebol. Começaram assim. A partir daí, eles abriram. Não são auditados, não são fiscalizados, são programas feitos para tirar seu dinheiro, porque ninguém ganha. As apostas de futebol é outra coisa, isso depende do imponderável. Mas o que eles querem mesmo hoje vender são os joguinhos lá. Ora, se eu não posso ir num cassino jogar, que pode ser auditado, por exemplo, em Las Vegas, a comissão de Nevada, ela fiscaliza quanto eles pagam de prêmio. Eles têm que pagar 10% do que arrecadam de prêmio. Senão é porque as máquinas estão viciadas. Eles são auditados. No Brasil, eles eram auditados, os cassinos. E fecharam por conta da vontade da mulher do presidente, da mulher do Dutra. É onde eu falei também do conservadorismo ridículo, né? Aquele conservadorismo ridículo e hipócrita que foi a vontade de uma mulher responsável pelo fechamento dos cassinos no Brasil. Então vamos liberar. Ou libera para todo mundo, e aí esses jogos vão pro buraco, ou eu não sei o que fazer. Porque acontece o seguinte, o problema não é a Deolane Bezerra. O problema é o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, porque eles estão patrocinando todo mundo. Eles estão patrocinando o campeonato brasileiro da primeira divisão. E comunicadores também. Eu acho que a gente está chegando num limite e ninguém está se tocando que a gente está financiando máfia. Oficialmente. Se não pode fazer propaganda de cigarro na TV, como é que pode fazer propaganda de jogo ilegal? O que você acha, Rio? Bom dia para vocês aí. Olha, isso é um perigo, né? Eu vejo esses jogos um perigo. Está desmanchando muitos lares. Está levando, inclusive, pessoas a suicídios. Sabia disso? Esses joguinhos. Muitas famílias estão passando fome. Porque você joga aqui, ó. Aqui você joga. Esse é o problema. Não tem regulamentação. O Mahomet falou tudo. Isso aqui não tem, é um campo sem lei. Você pode fazer tudo aqui. Pode fazer bingo, pode fazer tudo. Jogo do bicho ainda não, né? Jogo do bicho ainda é aquele carinha sentado na cadeirinha na porta de um barzinho, numa padaria. Mas jogo do bicho é tão pequenininho perto disso, sabe? A comissão da Câmara, acho que votou a regulamentação dos cassinos, deve estar no Senado para ser votado, que eu acho isso fantástico. Regulamentar esse jogo, precisa regulamentar. Aí o governo, que tem uma saga de arrecadação, vai acabar com o déficit fiscal dele. Porque só nessa arrecadação, ele deve arrecadar isso, se eu não me engano, em torno de 20 a 30 bilhões de reais, somando esses jogos todos. Que é o que ele precisa aí. Não precisa tirar da desoneração na folha de setores que produzem e que geram emprego. Regulamenta isso daqui, o jogo. Regulamenta o jogo. Mas regulamenta, porque vira terra sem lei, vem essa Deolane Bezerra, vem outros tantos picaretas ganhando dinheiro, porque essa Deolane deve ter ganhado, por ela ser uma influência ou bestância, sei lá como se chama, você falou, e tem quantas categorias? Influencer, TikToker, YouTuber, hater, que é o odiador, e o idiota.
Então ela deve ser uma idiota, porque está presa, né? No mínimo. Quer dizer, se pegar 2 bilhões e 100 milhões estimaram. Que isso? Porque a pessoa acumula um negócio desse, não sei se tudo é dela. Não, né? esse dinheiro que pegaram é 2 milhões, né? Não, 2 bilhões isso- o valor total. Ou isso, valor É, o total Com do veículo, viram, é. do com golpe. veículo, O total do com, golpe. com imóveis, 2 bilhões. Mas é uma grana. Ô, não é? Não estamos falando de 2 milhões. Estamos falando de 2 bilhões e 100 milhões. Quer dizer, Golpe bilionário. de joguinho. Isso é de joguinho. Você falou dos times, os times não foram afetados. Não estão no processo de investigação. Mas deveriam estar. Deveriam estar, mas não estão. Sabe? Santos, Corinthians, Flamengo e tantas outras. Eu acho, na minha opinião, que o Congresso tem que começar a se movimentar. Ministro Haddad tem que urgentemente, que ele gosta de arrecadar, gosta de implantar, de instalar imposto, corre para cima disso, Haddad. A publicidade é extremamente insidiosa, porque ela trata a aposta como diversão, como entretenimento, não como Até a jogo, Globo não entrou. como vício. E depois ela fala, jogue com responsabilidade, como se diz, beba com moderação, né? Mais ou menos parecido. Mas tem uma coisa aí que é onde a gente volta para o primeiro bloco, Paulo. A hipocrisia da direita. A bancada evangélica não deixa passar o jogo, a liberação do jogo. É contra quem Cassino. enterrar, os cassinos. Exatamente. Quer enterrar de tudo que é jeito. O que seria? Olhem só, se nós regulamentássemos o jogo do bicho para ser usado pela iniciativa privada, não pela Caixa, mas, jogo do bicho, vocês vão montar uma associação, vão ser fiscalizados por uma comissão de jogos e vão poder explorar o jogo e vão pagar imposto sobre isso. Então eu não preciso mais pagar dinheiro na delegacia. Eu vou pagar imposto, vou ser legalizado, sou o empresário do jogo do bicho. Monta os cassinos. Eu não preciso mais ficar jogando na internet com cartão de crédito, porque eu posso ir num cassino jogar. E quem não tem dinheiro para uma mesa de baccará ou para uma roleta, vai nas máquinas caça-níqueis, mas que são auditadas. Não que todo mundo ganha, mas entrou 100 milhões no caixa, tem que pagar 10 de prêmio. A lei determina isso. É assim que se audita esse tipo de máquina. É assim que se regulamenta. Copia Las Vegas. Então, esse tipo de coisa, que o brasileiro é obrigado, que tem dinheiro, ou ele vai no navio, ou ele, e a hipocrisia, né? O navio sai do porto, abre o cassino, encosta no mar, está no Brasil. Na Argentina tem a mesma coisa, eles colocam um navio afastado, você vai de ponta, porque Buenos Aires não pode ter jogo, só em Tigres, que é a cidade do lado, onde fica um cassino na Argentina. Gente, isso é hipocrisia. E aí vem essa hipocrisia da onde? Dessas bancadas de conservadoras, entre aspas, né, em que o cara é pela moral, pelos bons costumes, como é pátria, família, Deus e liberdade. Tem 3 amantes, né, esse tipo de gente que fala isso o tempo todo. Essa gente não quer liberar o jogo porque o jogo destrói família. E o que é que esses joguinhos no celular estão fazendo? Como o Ribas falou. Estão fazendo a mesma coisa. Ou eles estão recebendo propina, ou eles estão recebendo propina, ou essa hipocrisia canalha dessas bancadas que se dizem conservadoras. Na audiência de custódia de ontem à noite, quinta à noite, foi mantida a prisão da influencer, ou idioter aí, Deolane Bezerra, e também da mãe dela. Opinião Litoral volta para o último bloco. Fica com a gente, que o intervalo é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira. O Roberto Mohamed, advogado, o Ribas Aidan, engenheiro, comunicador, empresário daqui do Sistema Costa Norte, estão comentando as notícias com você. A gente falou bastante de cassino, mas não chegou a esgotar o assunto no bloco anterior, Mohamed. Essa questão de cassino, porque parece que a gente está falando só de liberação de jogo. Não, a gente não está falando de liberação de jogo, a gente está falando de mercado de trabalho, a gente está falando de investimento. O projeto que eu achei o mais bem feito no Congresso Nacional,
E ele só precisa ser complementado, porque eu não acho que pode liberar cassino sem entrar na questão do jogo do bicho, que alimenta a corrupção policial. A gente tinha que tratar isso numa coisa só. Os cassinos só seriam liberados numa primeira fase, é uma lei que estabelece estágios para que eles voltem, nas cidades onde eles existiam. Então, por exemplo, Santos já teve o cassino do Monte Serra, o Rio de Janeiro, o cassino da Urca, Parque Balneário, né? o Parque Balneário, mas aí já não existe. Então, cidades que já tiveram cassino poderiam explorá-lo nessa primeira fase. Na segunda fase, se faria uma classificação de regiões onde o Estado determina que aquilo poderia ser bom para incrementar o turismo. Caso de Manaus, né? A gente está falando do coração da Amazônia, ou até de capitais mais pobres, mas isso não poderia se interiorizar. Cidades onde há estrutura de fiscalização, que, a meu ver, seriam as grandes cidades brasileiras e as capitais dos estados. Por isso que Santos entraria, Campinas entraria, Guarujá. Então, isso seria o estágio inicial. Isso não gera só imposto, isso gera emprego, artistas, criatividade, injeção de dinheiro na economia, turismo. E a gente fica na hipocrisia. Tratar o vício em jogo como doença é necessário, mas a gente está fechando os olhos. Por quê? Existe gente que é viciada em jogo do bicho. O cara pega o dinheiro do aluguel porque ele sonhou com a zebra e foi lá e joga tudo. Mas é ilegal, se alimenta a corrupção. Agora, com o que está acontecendo nos telefones celulares, com esses jogos, com esses sites de apostas, desculpa, só sobrou hipocrisia, na minha opinião. Olha, aqui do ladinho nós tivemos aqui no Guarujá, eu conheci o Viola, acho que vocês conheceram o Viola também. O Viola, ele era lavador de carro num cassino, lá no Casa Grande. Eu conversei com o Viola. Foi um grande empresário, depois se tornou um grande empresário, e ele comentava comigo, né, sobre o que o cassino virava, sabe? Gente de dinheiro. Pobre não ia jogar em cassino. Gente de dinheiro. Guarujá tinha vida. Eu estou falando do Viola, que ele era do Guarujá, já falecido ainda. Ele falou, Zaidan, ele chamava de primo. Primo, isso daqui fervilhava, sabe? Até 1954, né? Que foi a época que foi fechado o cassino. Guarujá tinha vida, fervilhava, sabe? Gente rica, aqueles carrões, e ele que lavava os carros dos caras, guardava os carros lá. Acabou o cassino, Guarujá deu uma mergulhada. Porque aí só tinha praia depois, não tinha mais nada. Até o Casa Grande Hotel deu uma mergulhada. Santos perdeu muito com o fechamento do cassino do Monte Serra. Eu acho que esse projeto tem que sair, conforme você falou, tem que sair urgentemente, determinar, regulamentar as cidades de grande porte, cidades que já fazem parte do treino turístico, sabe? Como Guarujá faz parte do treino turístico, Santos faz parte, são cidades de interesse, não é de interesse turístico, são cidades de estância já. No caso do Brasil, são a Precesp, né? Que são as cidades de estância do estado de São Paulo, e de outros lugares do Brasil, outras capitais também, sabe? Infelizmente, está parado lá no Congresso Nacional. No Senado está parado, no Senado. Um dos ministros mais respeitados do governo do Lula é o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ontem houve uma surpresa geral no meio político com a denúncia veiculada pelo site Metrópolis e confirmada pela organização não governamental, a ONG Me Too, de assédio sexual, de denúncias de várias mulheres que quiseram ficar no anonimato, de assédio sexual contra o ministro Silvio de Almeida. A organização Me Too confirmou as denúncias veiculadas no site. Uma das possíveis, supostas assediadas é outra ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e a primeira-dama, Janja da Silva, postou uma foto dando um beijo na testa do ministro Silvio de Almeida.
Paulo, isso está tão estranho. Primeiro que eu não acho que ele é um dos caras mais respeitados. O Silvio mostrou que só se preocupa em exercer o cargo e se manter nele. Porque, por exemplo, ele não deu uma nota sobre o que está acontecendo na Venezuela, ele não deu uma nota quando o Maduro veio aqui e o Lula fez aquele rapapé. Tá bom, tem que obedecer o chefe, mas espera aí, ele é ministro dos Direitos Humanos. Ele tinha que ter se manifestado. E ele é completamente omisso em relação a tudo que está acontecendo no resto do mundo. Ele não dá uma nota, ele não fala absolutamente nada. Quanto à questão da Aniele, da irmã da Marielle, é engraçado porque o assédio ele fica mais explícito quando há subordinação. E os dois são autoridades de mesmo plano no poder executivo. Então, mas os dois são ministros de mesmo nível. São ministérios que não têm verba, o que tem é para viajar, que os dois fazem bem. Mas eu não consigo entender isso. E outra, a denunciação anônima é muito perigosa. Ah, mas ela não quer aparecer a vítima. Pô, peraí, para ter crime, você tem que ter a vítima. Não pode existir denúncia anônima. A denúncia anônima só é usada no criminal quando é para achar o corpo. Tirando isso. Então, vamos colocar as coisas... Essa história está muito esquisita. Eu acho que crucificar alguém com base em absolutamente quase nada, aí entra aquela coisa da lacração, porque tem um monte de gente querendo lacrar em cima disso. Mas, pô, não apareceu uma vítima. Uma. Aí o Me Too justifica dizendo que quando aparece uma e as outras venham, que esse tipo de denúncia dá coragem. Desculpa, quer dizer, então para derrubar alguém é só armar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente está indo para um momento muito perigoso na vida da gente, por causa desse politicamente correto, desse falso engajamento na defesa dos direitos das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que é manipulação e o que é dirigido para destruir uma reputação. Já basta a inteligência artificial ter vindo como um perigo para transformar as coisas, criando fatos falsos. Aí você tem um louco como o Elon Musk, que se recusa a tirar do ar ou ter qualquer tipo de controle sobre os conteúdos de uma rede social gigantesca. É preciso tomar cuidado para o caminho que a gente está indo. E nesse tipo de denúncias, Zaidan, o cuidado é a melhor atitude, né? Eu sou a favor de apurar, sabe? Não de condenar de imediato. Tem que apurar. Tem a denúncia, apura a denúncia, vai a fundo na apuração, né? Porque hoje é fácil, Paulo. Você está num restaurante com uma mulher, do nada ela sai dali e fala que você assediou ela. Hoje é muito fácil, sem você ter feito nada. A palavra dela vale. Sabe? A palavra da mulher. Não estou comparando nada aqui, pelo amor de Deus. Então, hoje você precisa ter muito cuidado quanto a você estar sozinho com uma mulher. Porque se ela for de má índole, ela acaba com a sua vida. No caso do Silvio Almeida aí, não sei o que aconteceu, a coisa não é desse ano, é do ano passado, por que isso veio à tona agora? Quer dizer, tudo é meio estranho. Apura, vai apurar. É isso daí. Mohamed, nós temos pesquisas divulgadas ontem e as pesquisas traduzem situações interessantes. Em São Paulo, eu vou até citar aqui os comentários que eu vou fazer, achei muito interessantes do Otávio Guedes, da Globo News. Em São Paulo, a situação de empate triplo entre o Boulos com 23, o Nunes e o Marçal com 22, mas as pesquisas de segundo turno dão um argumento muito forte para o Nunes, porque o Marçal cresceu se apresentando, eu sou o adversário do Boulos, e agora o Nunes pode dizer assim, quem ganha dele no segundo turno sou eu, não é o Marçal. Então, isso é um comentário do Otávio Guedes de ontem. E no Rio, o comentário é mais engraçado ainda, o Paes lidera tranquilo com 59, e a polarização entre o Tarcísio Mota e o Alexandre Ramagem, o bolsonarista e o lulista, fica lá embaixo, com 11%, com 6%. Né? E o Otávio Guedes, que mora no Rio, diz assim, o Eduardo Paes está muito bem com a população pelo contraponto com o Marcelo Crivella, que foi antes dele,
e que foi o pior prefeito da história do Rio. Ele falou, se teve algum, foi só na época dos índios, antes do Mendes Sá criar a cidade. Não, pior que é verdade. E a gente está diante disso. Aqui em Santos, por exemplo, é certeza que vai ter segundo turno, vai ser um segundo turno Tem a acirrado. pesquisa Badra também. É, mas eu vou dizer uma coisa, Paulo. Quando a gente faz uma conta matemática com metade da Thelma, ou seja, do eleitor da Thelma, que metade anule, a outra metade, o resultado do segundo turno se confirma, que todas as pesquisas estão apontando, quase todas. Vai ser disputado, vai ser acirrado e vai ter segundo turno. Agora, em São Paulo, tem uma coisa curiosa que eu vou falar aqui, né? Foi bom esse cara ter chegado para botar fogo no parquinho. Mas uma coisa, na minha opinião, fica clara, e aí o Nunes está errado, porque se as pessoas fizerem as contas, se você juntar o perfil das pessoas que vão votar no Nunes e no Pablo, nenhuma delas, com a saída do seu candidato, vai votar no Boulos. Ou seja, o Boulos não ganha no segundo turno, mas nem a pau. Aquilo que a gente falava do Haddad na eleição para governador, que foi a grande burrice de não ter colocado o Márcio e mantido o Haddad, que ganhava no primeiro turno, mas perdia no segundo para todo mundo. Eu vou comentar aqui, né, de Santos. Eu estou vendo aqui 35 a 34. Qual é o empate técnico, né? Primeiro turno, empate técnico a favor. Primeiro turno, empate ponto de técnico. vantagem da Rosana. No segundo turno, empate técnico também, inverte, um ponto de vantagem do Rogério. Rogério, eu não arriscaria nada aqui. Mas o Mahomet fez um comentário, né? Que a gente tem um eleitor de esquerda aqui. Bem rapidinho, a gente tem um eleitor de esquerda aqui, que é aquele eleitor que volta na Thelma aí, que tem 10%, 12%. Chega a 16% de empate. Isso, mas é esse eleitor, entendeu? Pode ser que ele anule, eu não vou votar no Rogério, não vou votar metade dele. Na Rosana não vota porque é direita, é Bolsonaro. Então o PT não cruza com o Bolsonaro. E a Rosana é a cara do Bolsonaro. Não que não seja uma boa candidata, uma excelente candidata a Rosana. Rosana Vale conhece bem Santos, mas o Rogério tem a máquina. E tem essa soma de voto no segundo turno, que é a questão da esquerda que não vota no candidato do Bolsonaro. Vamos esperar para ver se esses prognósticos se confirmam ou não. O Opinião Litoral chega ao final, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, do Ribas Zaidan, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição e mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12:45, com horário eleitoral no meio do programa, e um ótimo final de semana para você que você merece.